Olá pessoal, vamos a mais um curso Termometria, hoje falando sobre poço termométrico, videoaula 8. Poços termométricos flangeados, uma construção que pode ser reta ou cônica, é uma construção típica de poço termométrico, né? Reto ou cônico. Bom pessoal, poço de proteção flangeado dimensionais. Vamos a um poço termométrico, um poço usado normalmente para sensores de temperatura tipo PT100, termopar, ou mesmo sensores de temperatura tipo bimetálico, né? Sendo um sensor de temperatura e exigir a construção de um poço, né? Esses poços, eles têm normas, eles têm dimensionais, eles têm alguns padrões que devem ser obedecidos, né? Então aqui, nós temos aqui uma figura de um poço flangeado, né? Nós temos aqui a medida L, aqui pela norma ASME PTC 19.3, a dimensão U, que o pessoal costuma falar sobre imersão, ela é colocada aqui como L, né? Temos o diâmetro interno D, o diâmetro externo B, no caso aqui o diâmetro externo A é maior que o B, dando a impressão que é um poço cônico, né? Aqui é a parte mediana dele, onde A mais B dividido por 2, são as medidas padrões. Notem que aqui existe uma medida B, é onde tem um ângulo aqui, aonde você dá o acabamento no flange, que isso também é considerado em cálculo, né? Vocês vão ver nessas videoaulas que a construção, o dimensionamento desses poços não é tão simples como parece. Não é uma coisa assim que, vou colocar um flange, um poço, qual a dimensão do poço? Colocar um poço aqui, mais ou menos isso, aquilo. Não, tudo tem norma, tudo é conforme o processo aonde vai ser colocado esses poços, né? Então, o poço de proteção flangeado, ele tem as suas dimensões, os seus padrões, ditos pelo padrão ASME, que é a norma que rege os poços termométricos, mais especificamente a PTC 19.3 TW 2010, né? Que é TW porque é Thermowell. Thermowell é exatamente para poço de proteção. Então a norma ASME PTC 19.3 TW Thermowell, né? 2010, que é uma norma de 2010, ela levou quase 10 anos para ser feita. Ela foi colocada, foi publicada em 2010 e anterior a ela existia a 19.3 de 1974, que é a mais antiga, era uma norma mais curta, né? Existe um vídeo meu falando sobre essas duas normas. Bom, vamos ao padrão do poço flangeado. Existe um programa que eu desenvolvi, essa aqui é uma parte do programa, do título do programa, das folhas de dados, né? Ele tem lá uma parte onde ele tem informações, e ele coloca aqui algumas características que são ditas pela norma ASME para que um poço de proteção flangeado tenha o padrão de norma. Então ele coloca lá, por exemplo, dimensão L, o furo D, né, D minúsculo, a dimensão A e B, e ele coloca algumas proporcionalidades que a gente vai entender também nos outros vídeos. Tem limites para o poço tipo STEP. STEP é um poço com a ponta um pouco mais fina. No caso aqui eu estou colocando um poço de proteção flangeado padrão, né? Ele não tem a ponta mais fina. Então o L, por exemplo, a norma diz que ele tem que estar entre 2,5 polegadas até 24 polegadas. Pouca gente sabe que esses poços termométricos, eles têm limite de comprimento. Então, por exemplo, eu não posso fazer um poço com um limite de comprimento, com um comprimento maior que 24 polegadas. Maior que 24 polegadas, eu já estou indo contra a norma. Então, o limite da norma é de 2,5 a 24 polegadas. O furo também tem a sua limitação, que vai de 3,175 milímetros a 20,955 milímetros. O B, aqui não é milímetros, o BA
aqui é polegadas, aliás, né? BA, DB e LB são relações, são proporcionalidades. Então, o B, que é o diâmetro menor, ele estaria entre 0,36 polegadas a 1,83 polegadas. A relação B sobre A, né? B sobre A. Existe uma relação entre o maior e o menor. Então, por exemplo, ele estaria entre 0,58 até 1. Até 1, porque se ele for reto, B igual a B sobre A, se eles são exatamente iguais, dá 1. Então, ele aceita a condição reta. O furo, em relação ao diâmetro menor, porque eu tenho aqui uma parede a ser considerada. Então, eles fizeram uma proporcionalidade entre Dzinho e B, que vai de 0,16 a 0,71. Isso é em número, né? E L sobre B, o comprimento sobre B, que tem que ser maior ou igual a 2. Isso é um posto de proteção padrão ASME, né? ASME PTC 19.3 TW 2010. Para que ele seja um poço termométrico e esteja dentro das normas, ele tem que ter, no mínimo, essas condições aceitáveis. Então, muito pouca gente, ou praticamente nenhuma, observa isso numa construção do poço. Eu tenho um programa que você coloca os dados e ele verifica se está correto ou não, antes de fazer qualquer outro cálculo, por exemplo, de estresse ou de pressão, se ele suporta a pressão que ele está sendo colocado, ele verifica as premissas, que é os dimensionais. Então, se o dimensional não tiver conforme norma, eu não posso nem fazer o cálculo de pressão e nem de estresse. Então, é assim que é tratado um posto de proteção flangeado padrão ASME, né? O posto de proteção flangeado montado numa tubulação. Vamos entender como ele é colocado numa tubulação e quais as interferências que ele tem com o meio. Nós temos aqui uma tubulação, onde nós temos aqui um pescoço e um flange de espera. Normalmente a gente chama isso de tubo de derivação, né? Que é onde você coloca o sensor de temperatura propriamente dito. E nós temos aqui uma dimensão A, que é o pescoço, que também tem um cálculo. Tudo tem cálculo. Então, do A até as dimensões do poço são todos calculados conforme norma. Então, quando nós vamos instalar um poço de proteção numa tubulação, eu preciso necessariamente consultar a norma para que a gente possa verificar o quanto de dimensão U, ou útil, nós devemos ter dentro dessa tubulação. E aí o cálculo e a norma indicam a dimensão A, qual o comprimento L. L seria o quê? Aqui é o tubo de derivação, o poço seria esse cara aqui, né? Como a gente falou aqui, o poço ele vem até aqui, né? E aqui é a dimensão L. E nós temos que saber a útil, que é a dimensão útil que ficaria dentro da tubulação, né? Nós temos a espessura do flange, tem uma série de cálculos aqui a serem considerados. O que eu quero colocar aqui para vocês é o seguinte: parece que é uma coisa simples, mas não é. Normalmente isso acaba tendo alguns problemas no processo. Então o poço não está medindo, o sensor não está medindo corretamente, ele não está atingindo a temperatura, ele tem problema de tempo de resposta. Normalmente tempo de resposta não muito, porque uma vez ele colocado no processo, ele tende a equalizar com o meio. O problema é que muitas vezes ele equaliza com o meio interno e externo. E então assim, ele faz com que haja uma dissipação da temperatura que é medida dentro da tubulação com o meio. Percebe que para fora existe uma quantidade muito grande de metal. Então a tendência é dissipar o calor que ele tem dentro da tubulação para fora. E se esse comprimento não for suficiente, ele faz isso. Então no processo existe o quê? A temperatura que nunca é alcançada. Então, se eu quero alcançar 200 graus, por exemplo, ele pode chegar a 180 e os outros 20 graus estar dissipando pela parte metálica e em excesso do lado de fora. Então tudo isso é calculado, inclusive, como eu acabei de falar, o A, que é para evitar essa dissipação. Por isso que existem normas, e normas precisam ser aceitas. Se alguém aqui tiver alguma dúvida,
quiser mandar uma folha de especificação, quiser analisar os cálculos desses poços, eu faço esse trabalho, eu tenho o programa, eu posso ajudá-los a fazer esses cálculos e a tirar dúvidas, principalmente se vocês estão tendo algum tipo de problema com sensor de temperatura que tem poço de proteção. Bom, pessoal, se você gostou dos nossos vídeos, ajude a manter esse trabalho. Isso aqui é muito importante, viu, pessoal? Curta, compartilhe, né? Faça valer o trabalho que a gente está colocando aqui, porque senão a gente não é visto no YouTube como um trabalho a ser divulgado para outras pessoas. Então, por favor, perca um tempinho, curta, compartilhe esses vídeos, se inscreva no canal, né? Nós temos o Facebook que está em desenvolvimento, mas se inscreva no canal. Você se inscrevendo, até como uma forma de ajudar, inscrevendo no canal, eu fiz aí uma situação de WhatsApp. Então o cara que é inscrito no canal, a pessoa que se inscreveu no canal, tem direito a pedir uma inscrição pelo WhatsApp. A gente faz um cadastrinho lá e tiver dúvida, a gente tira, né? A gente vai conversando com a pessoa pode mandar fotos do local, tem alguma dificuldade, a gente coloca esse trabalho à disposição. Meu muito obrigado, meu nome é José Eduardo Toselli, meu e-mail está aqui na tela e eu fico à disposição e agradeço muito o pessoal que está assistindo os vídeos. Até logo, muito obrigado.